Jesus chama os 12 nas condições difíceis de trabalho, mas também nas condições de uma postura, de uma atitude, como de Judas, onde não se existia verdade. Para dizer, Jesus chama aqueles que não tinham valor nenhum para o mundo. Jesus chamou eu e você, que aos olhos do mundo, que decidimos dia a dia sermos de Deus, sermos cristãos, que dia a dia decidimos dar a nossa vida, viver o que o mundo chama de uma utopia, de uma loucura. Nós decidimos, no chamado de Deus, atender ao seu chamado e segui-lo. Nós que também, para o mundo, somos pessoas que não temos valor nenhum. Mas diga para o seu irmão: para Deus, você tem valor. Para Deus, você é uma pessoa de grande valor. Porque o mundo que não nos valoriza jamais daria a sua vida por nós. Mas Jesus Cristo deu a vida por todos nós, por cada um de nós. Por isso que Jesus, Ele chama aqueles que Ele valoriza. E Ele chama a todos. Mas é sempre bom lembrar que a todos que Jesus chama, são a todos que também atendem o chamado dEle. Porque há aqueles que não querem ouvir. Mas Ele chama você, chama a mim. Nas condições mais difíceis também, que hoje está um frio, né? Tá um frio que está cortando a gente, cortando a pele, como diz alguns. Mas é nessa condição que Jesus quer nos chamar. Porque aqueles que Ele chama, Ele prova. Provou você acordando 5, 4h30, vindo de viagem, vindo de longe, lá de Lusiânia, Goiás, quentinho lá. Até então é o que eu experimentei na região de Goiás, sempre lugar quente. Não lembro de ter experimentado um frio desse jeito. Mas Ele nos chamou porque Ele quer nós junto dEle. E o Senhor que nos chama na sua amizade. Porque nós vamos ver em outras passagens, Jesus dizendo que Ele não chama como servos mais, porque o servo não conhece o coração do seu Senhor, mas como amigos. E aquele que é amigo do Senhor é aquele que escuta o coração do Senhor, ou melhor dizendo, aquele que sabe que o Senhor vai revelar o que está dentro do coração dele para o amigo. É você, sou eu, é você que nos acompanha. O Senhor nos chama na sua amizade, para construirmos, como eu falei logo no início da homilia, a casa de Deus, esse santuário lindo, que já tivemos a primeira vigília, e vamos ter todo mês uma vigília agora. Na próxima eu tenho certeza que vai estar o Cleta, a Chileia, vai estar ali a Nice, vai estar todos os irmãos, porque essa casa de Deus que está sendo construída, mas aonde eu e você estaremos sendo construídos a cada vigília, porque a cada vez que nos aproximamos da amizade do Senhor, vamos sendo construídos, refeitos, restaurados. Veja, já está dando até um calorzinho aqui, parece que a gente vai movimentando, vai dando um calor. Quer dizer, esse calor da presença de Deus, do amor de Deus em nossa vida, e assim Ele vai nos construindo. Para quê, meus irmãos? Para que Ele possa nos enviar, porque agora Ele também está enviando os seus discípulos. Ele que os chamou, envia agora, ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, começando primeiro, não pelos pagãos ou samaritanos, mas começando pelos filhos da casa, os filhos de Israel. Quer dizer, para nós nesse tempo, começando por nós que estamos buscando a Ele, que estamos sendo dóceis, que estamos sendo abertos à mensagem dEle, à palavra dEle. É a nós que Ele quer que primeiramente sejamos construídos. Por quê? Para que nós cheguemos até aquele que está desconstruído, machucado, aquele que está ferido, enfermo, aqueles que se encontram divididos. Então a palavra demônio, divisão, expulsar os demônios, quer dizer, expulsar as divisões que se encontram nas casas, nas famílias, no interior de muitos e muitas pessoas. Primeiro o Senhor precisa nos reconstruir. Precisa nos reconstruir como essa pedra fundamental, para que estejamos alicerçados
sejamos na base, na rocha, bem firmes, olha, bem densa. Nós precisamos estar reconstruídos nele, e vamos estar sendo reconstruídos até o fim de nossas vidas, porque pronto só no céu, pronto somente no céu. Mas é preciso que nós passemos por isso, e o Senhor vai mexer com a gente para que todas as lacunas sejam restauradas, fechadas, para que não haja mais lacunas, e nós poderemos nesses momentos de reconstrução, sermos mexidos em situações que nós nem imaginamos. Estive num curso esses dias, graças a Deus foi dentro de um curso, foi dentro de uma realidade de curso, aonde ali fui submetido a um questionamento, onde eu dei uma orientação que não era correta, e que eu fiquei com profunda vergonha, mas que graças a Deus foi ali no curso, porque ali Deus pôde me reconstruir como um padre se levantando, pedindo perdão para todos os que estavam ali, e mostrando aquilo que a igreja ensina. Mas veja, essa reconstrução que nos faz recomeçar sempre, porque aqueles que estão com Jesus, eles experimentaram também o recomeçar, como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, depois voltou para a vida antiga. Jesus foi buscá-lo lá na pescaria dele, e ele recomeçou, voltou, assumiu a missão. É isso que o Senhor está fazendo conosco, meus irmãos e irmãs, essa reconstrução maravilhosa, para que nós possamos, depois que sairmos dessa missa e de tantos outros momentos que teremos com Deus, durante esse dia, em cada local onde nós estivermos participando da Santa Missa, para que depois nós possamos sair, e aí levar essa boa notícia, como o Senhor está falando, anunciar o reino dos céus que está próximo, anunciar a proximidade do reino dos céus, a proximidade de Cristo, porque essa reconstrução em nossa vida se dá justamente quando nós tomamos consciência dessa proximidade do reino dos céus. Fala para o teu irmão: Jesus está voltando, meu irmão, Jesus está voltando. Preparai a sua vida para o Senhor que está voltando. Precisamos nos preparar, meus irmãos, porque a proximidade do reino está aí, e a melhor forma de nós nos prepararmos é continuarmos escutando a voz do Senhor, e escutar a voz de Deus cada vez mais, para quê, meus irmãos? Quando nós passamos a escutar a voz de Deus, nós escutamos a voz que nos consola, nós escutamos a voz que nos conforta, que nos fortalece. Às vezes eu me olho e falo, eu me vejo tão pequeno, mas tão pequeno, mas quando eu olho o chamado de Deus na minha vida, eu vejo a tamanha bondade de Deus sobre a minha pessoa, e aí essa bondade vai me fortalecendo. Hoje eu chegava na capela lá umas 4h30, 5 horas, e fiquei agradecendo a Deus, só fiquei agradecendo. Fechei o semestre, passei de ano, um semestre de faculdade já finalizado, Chileia. Fiquei lá agradecendo a Deus, porque foram tantas e tantas missões, um tempo tão curto para estudar, e fiquei agradecendo de uma coisa tão pequena, mas que para mim parecia uma coisa grandiosa. Mas foi mais uma etapa vencida. E quantas etapas vocês conseguiram vencer? Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos consolando, vai nos fortalecendo, vai nos capacitando, vai nos fazendo ser combatentes, vai nos levando aí adiante a vencer o cansaço. Isso é tão bom, porque nós vamos vendo que a palavra de Deus só nos faz bem. Claro que faz bem, lógico. Imagina se o Padre Ivan falasse que, ao contrário, né? Como é bom ouvir a palavra de Deus que nos ensina como nos tratar bem, porque a palavra que nós experimentando nos faz agir da mesma forma com o outro. Da forma como Cristo nos trata, nós passamos a tratar o outro, tratar bem, com paciência, com amor, consolando, confortando. É essa construção, a construção interior. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós nos tornamos mais humanos. Nós passamos a deixar de desumanizarmos, mas passamos a ser mais humanos uns com os outros. Passamos a ser mais sensíveis com a pessoa. Passamos a tratar o outro agora como alguém, não como algo. Passamos a tratar o outro como pessoa e não como objeto. Passamos a nos humanizar.
curar os enfermos, expulsar os demônios, é ser mais humano e tratar o outro com mais humanidade, na sensibilidade e no amor. Para quê, meus irmãos? E por que a importância de escutarmos a palavra de Deus? Para que nós não façamos os que os irmãos de José fizeram com ele, como nos mostra a leitura de Gênesis. Por inveja, por ciúmes, venderam o irmão. Da mesma forma que venderam a Cristo, no caso de Judas, por algumas moedas. Para que nós não vendamos os nossos irmãos, não venhamos a trair os nossos irmãos. É por isso que nós precisamos escutar a palavra de Deus. Veja, José chorou quando viu que os irmãos falando no idioma deles, e eles achando que José não sabia, porque não reconheceram o irmão. Veja, olha o que acontece quando alguém não escuta a palavra de Deus, o quanto que se torna desumano, não consegue reconhecer nem o irmão. E José, vendo que eles ali falavam entre eles, e Rubens ali, olha, está vendo que o administrador, o governador está falando, que nós devemos trazer agora nosso irmão. E José, escutando aquilo, depois ele sai de perto e chora, de ver o quanto que os irmãos dele não haviam compreendido. Chora de ver o quanto que se tratavam mal, para que nós não venhamos agir dessa forma, meus irmãos. Por isso que nós possamos escutar essa palavra sempre, mas escutando-a, meditando-a, orando com a palavra de Deus, possamos deixar ela agora conduzir as nossas ações. É bem dizer o que a igreja nos diz como a Lexio Divina: escutando-a, lendo-a, meditando-a, orando com a palavra, vendo o que ela fala para nós, e agora colocando em prática. É como também falamos na canção nova, a Bíblia no meu dia a dia, para que nós não venhamos a trair uns aos outros, mas sejamos fiéis uns aos outros, como o nosso Senhor Jesus é fiel a nós. Meus irmãos, que a palavra de Deus possa encontrar em nós essa abertura, porque primeiro Deus está nos formando, mas daqui a pouco nós seremos lançados aí fora para também anunciar esse reino. Deixemos que a palavra de Deus possa realizar em nós a sua obra.